Clenbuterol no emagrecimento. Eu sei que você se arrepiou. Sei, Jesus Cristo, eu esperei tanto esse momento. Eu acompanho esse homem há mais de 5 anos esperando esse vídeo. E eu acho que você vai cair do cavalo. Desculpa, eu não aguentei. Primeira coisa, o que é o clenbuterol? O clenbuterol é uma substância que foi desenvolvida lá em 1970 com uma ideia muito simples. Eu preciso ajudar no tratamento de asma do ser humano? Não. Daquele paciente que quer emagrecer? Não. Clenbuterol foi desenvolvido para tratamento de cavalo. Cavalo. Eu vou repetir de novo. Cavalo. E aí vem a pergunta, por que um medicamento desenvolvido para tratamento de asma de equino está sendo usado no tratamento de emagrecimento? Porque tem muita gente que acha que funciona para isso. Mas, Moisés, por quê? De toda a sua funcionalidade, ele ajuda de uma forma de rebote a aumentar o que a gente chama de termogênese. E não aumenta pouca coisa não, tá? Aumenta muito a termogênese. Em função, você queimar gordura só pela respiração. Então é você parado, você usar o clenbuterol e você sentir o seu corpo ele soltando mais gordura. Ele ajudar como se fosse mais ou menos uma chapa quente. Gordura, chapa quente. Se a chapa ela tá morna, ele bate, ele vai queimar pouco. Se a chapa estiver muito quente, na hora que ele bate, queima muito. Então o clenbuterol, ele utiliza dessa maneira. Mas como? Óbvio que eu vou soltar tudo para você se inscrever no canal, quando você ativar as notificações, ativar o sininho e mandar esse vídeo para aquele seu amigo que pensa que é um eguinho pocotó, pensa que é um eguinho pocotó, para poder saber se o clenbuterol é ou não é para ela. Agora vamos voltar aqui em relação ao clenbuterol. Doutor Moisés, se ele ajuda muito na queima de gordura, ele não deveria ser um medicamento para poder ajudar no emagrecimento? Dentro do conceito de farmacologia, existe uma frase, né, que é a concentração mínima eficaz. Qual o mínimo de droga eu tenho que dar para você ter um melhor resultado? Qual a grande situação do clenbuterol? Mesmo ele sendo um medicamento muito efetivo para poder ajudar na termogênese e até de uma forma muito grande, bruta, o que a gente consegue ver de efeito adverso? A primeira coisa é, taquicardia. Tem gente que usa clenbuterol e corre para o posto de saúde, corre para a emergência, porque cada um tem seu grau de sensibilidade para droga. E aí o clenbuterol, as pessoas utilizam certas posologias de boteco e todo mundo pensa que é só usar dessa maneira que vai dar bom, mas muita gente tem uma taquicardia severa com risco sério de mortalidade por conta de uso de clenbuterol. Porque alguns já têm certas funções patológicas do próprio organismo, mas nunca se colocou à mercê para poder saber se vai dar um prejuízo ou não. Então, quando o coração, que já não é tão bom, começa a ter uma taquicardia severa, quando usa clenbuterol, tem sim uma taxa de mortalidade que você começa a se colocar à mercê. Segundo, tremor. Você vê que a pessoa que ela não para. A pessoa ela fica muito assim. O clenbuterol, ele aumenta essa frequência respiratória, esse drive respiratório. E isso faz o coração ele acelerar de rebote. Então você vê que a pessoa ela fica parecendo um tic-tac. Ela fica o tempo todo assim. Terceiro ponto. Esse daqui é um dos que eu acho mais grave, tá? Novamente, não tô falando que a ansiedade da taquicardia não é. Mas a ansiedade é muito complicado. Porque a ansiedade ele pode ser um gatilho não só do momento. Ele pode ser um gatilho da vida. Então, muitas vezes a pessoa ela vai usar clenbuterol, vai ter taquicardia, vai ter todo um descontrole de ansiedade e o que ela estiver fazendo pode ser um gatilho em função. Por exemplo, a pessoa ela usou clenbuterol e foi dirigir. Ela teve uma crise de ansiedade forte no momento de dirigir. Muitas vezes o gatilho pode se associar a dirigir. Resumo, a pessoa vai ficar anos sem dirigir até tratar esse BO. Loucura? Não, é muito real. Gente, é muito comum você ter uma associação do gatilho mental pelo momento que você teve ansiedade, a ver, não tem nada a ver com isso. Mas no seu cérebro é um sinal de eu preciso me proteger. Então tudo que condiciona aquilo, ela já não quer. Então pessoas podem finalizar relacionamento? Ironicamente pode, porque se sente mal com essa pessoa por conta da crise de ansiedade dele, por conta do clenbuterol no momento da pessoa. Próximo, aumento de pressão. Gente, o nosso corpo, ele tem certos receptores, barorreceptores, que eles ajudam a fazer um controle pressórico. Se tiver muito alta essa pressão, é muito comum você sentir uma vontade de ir no banheiro, é muito comum você sentir uma leve taquicardia, é muito comum você ficar um pouquinho mais agitado, é o seu corpo ele tentando te dar uma aliviada. Mas conforme o tempo, você está deixando seu coração tão condicionado a isso que ele pode simplesmente pensar o seguinte, é o comum. Para que eu vou abaixar uma pressão que é o comum dele? Resumo, você pode ficar hipertenso por conta de uso prolongado de clenbuterol? Pode sim. E agora a gente vai falar do último, que é uma insônia. E gente, eu tô falando, mas pode vir tudo junto, tá? Pensa, taquicardia, tremor, ansioso, insônia, vai ter uma alteração. E olha que ironia, eu estou utilizando o medicamento para poder me ajudar no emagrecimento, sendo que o descansar me ajuda muito no nível de função metabólica. Então você pode ter uma insônia não tratada, às vezes você vai ter que utilizar medicamentos por conta do clenbuterol que você utilizou por um tempo. E às vezes você não está utilizando, mas a insônia ainda está instalada por conta de toda uma crise de ansiedade, às vezes de um terror noturno. Gente, que loucura!
E aí vem a pergunta, Moisés, por que não foi aprovado o clenbuterol para uso humano? Preciso falar ainda? Pô, mas me tira uma dúvida. Vamos imaginar que eu usei a curto prazo. Eu não tive... Isso aí eu acho muito bom, tá? Eu, fulano de tal, usei a curto prazo o clenbuterol. Me ajudou bem no emagrecimento. Não tive efeito adverso nenhum. Esse emagrecimento é emagrecimento sustentável? E a resposta é não. Se você tem um metabolismo de 50%, tô chutando, tá o número, e durante o uso do clenbuterol você foi para um metabolismo de 75%, esse 25% ele é interessante sim. Quando você parar de usar a droga, você vai para o metabolismo novamente de 50%. Ou seja, o seu efeito metabólico, não que ele caiu, ele se adaptou ao que é o normal, porque o seu normal é de 50%. Ou seja, o que a gente vê é que esses fisiculturistas utilizam o clenbuterol em momento final de preparação, realmente para poder subir ao palco. Se o clenbuterol fosse tão bom, tão efetivo, tão sensacional, por que vocês acham que ele não utiliza o tempo inteiro? Porque ele sabe que não tem como evitar. Então é aquilo, não vou falar de fisiculturista. Eu gosto até de brincar que fisiculturista é bicho, é outro nível. Mas dentro da pessoa comum, não é interessante, não é o seu metabolismo. Tem uma chance muito grande da merda. E no mundo onde a gente vive, que o emagrecimento está sendo um dos meios mais estudados, se ninguém fala do clenbuterol, minha benção, é porque ele sabe que é rebu, ele sabe que é o problema. Não é porque é barato, né? Não. Ele sabe que não é interessante assim. Então é aquilo, novamente, prescreva o clenbuterol? Não. Indica não. Qualquer paciente chega falando sobre clenbuterol, eu falo a mesma coisa que eu estou falando com vocês. Não é interessante, não utilizaria com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com os meus. Então nunca vou estar orientando para você, beleza? Coloca nos comentários se você já usou clenbuterol ou se você conhece alguém que usou clenbuterol ou teve algum tipo de problema. Envie esse vídeo para todo mundo que quer usar clenbuterol. É legal de ter o conhecimento onde eles estão indo, beleza? Beijo, Doc, e até o próximo vídeo.